Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça do Senhor Jesus. Em Política à Luz da Bíblia, quero trazer uma reflexão, uma mensagem nessa hora, que tem como tema o caos do século. Isaías capítulo 5, versículo 20 diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, e que fazem das trevas luz e da luz trevas, amargo doce e doce amargo. Toda confusão começa no Supremo Tribunal Federal, rasgando, passando por cima e pisando em cima da Constituição, humilhando o Legislativo, o Executivo, a maior aberração jurídica de todos os tempos, onde o governo e parlamento se ajoelham a eles sobre o piso negro da corrupção, legislando sobre liberação de drogas e aborto, afrontando em todos os sentidos as sociedades organizadas, além de promover insegurança jurídica. O mal chamam de bem. Capítulo 5, versículo 20, a parte A. Quem já viu um confesso mentiroso e corrupto significar o bem? Só através do Pacto Federativo mentiu no primeiro governo, no segundo governo e agora no terceiro governo, com a falsa promessa de 1,6 trilhão. Convocou todos os governadores, mas os governos do Sul e Sudeste não foram, pois não acreditam mais nele. Como cumprir uma promessa dessa, se ele já quebrou o país? Ao bem chamo de mal. Capítulo 5, versículo 20, a parte B. Foram atrás do cartão corporativo de Jair Bolsonaro, sem ele nunca ter usado. Por que não faz essa cobrança ao ladrão, que roubou o país inteiro? Criticou o presidente passado por aumento de combustíveis, quando ele aumenta muito mais além. Além de um apagão que atingiu quase todo o Brasil. Quanto não tem morrido nos hospitais em função disso? Todavia, a mídia corrompida não divulga nada disso. Compra uma cama de 60 mil reais com o dinheiro do povo, quando tem gente morrendo de fome no país dele. E diz que é o pai dos pobres. É pai da pobreza, gerando mais pobreza para se dar bem na própria pobreza do povo, para que os pobres fiquem na dependência de suas esmolas. O presidente da República dizer que é cristão batizado, sendo consagrado em um terreiro de macumba, fase das trevas luz, Isaías capítulo 5, versículo 20, a parte C. Só se fala da prisão de um presidente que não roubou nada. Um presidente que leva 11 contêineres de presentes ganhos. Nada aconteceu, nada acontece. O outro ganha um Rolex e vai preso. Nesse governo do Lula atual, municípios paraenses e nordestinos também acumulam dívidas, que somadas chegam a 4 bilhões só aqui na região norte do país.
numa situação muito difícil. Além disso, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que aumenta o caos. Do amargo doce e do doce amargo. O capítulo 5, versículo 20, a parte D. A direita no Brasil nunca teve do poder, pois simboliza a família, a liberdade, a fé, a igreja, a pátria. Um governo totalitário, sanguinário e amargo nunca iria permitir que a direita governasse. O que existiu de fato com o governo Bolsonaro foi um incômodo ao sistema. O povo escolheu o presidente, mas a imprensa velha, tradicional, apoia que o sistema não escolheu outro para virar a opção política a serviço do sistema, criando as narrativas. A mídia velha tradicional está aí, desconstruindo a direita do Brasil, uma vez que ganha para a democracia. Jamais vão ver isso acontecer. Ai daqueles. A expressão ai significa julgamento, condenação. Apocalipse 18, 10 a 19. A ascensão e queda dos adversários de Deus. Dragão, capítulo 12. Duas bestas, capítulo 13. Meretriz, capítulo 17. Isso fez a ascensão. A meretriz, as duas bestas e o dragão vem para a derrota final. Os reis do mundo vão se tornar do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele reinará para sempre. O anjo, a Bíblia aqui anuncia que o anjo anuncia como um sistema satânico a Babilônia. Teve a Babilônia de Nabucodonosor, que literalmente guiou o mundo da antiguidade. Teve a Babilônia simbólica, apontando para Roma, que é a Roma antiga, no império de César Augusto, que domina o mundo no tempo de Jesus Cristo. Jesus derrotou esse império. A Babilônia, no símbolo atual, que aponta para o sistema iníquo de um governo totalitário e satânico. Mas Cristo vencerá na sua segunda vinda, com poder e glória. Que Deus nos abençoe.